Verdade. E sai de lá gostando da prática, assim, totalmente diferente da forma que chegou, né. É muito bom. Uma matéria muito boa, é uma área muito promissora, né. Uma área muito promissora. Abre sua câmera também para eu poder te ver. Eu gosto de ver todos os alunos. Só 2 pessoas que estão online. Gente do céu. Cadê o povo? Vai deixar tudo para assistir depois? Vamos iniciar, então. E você já me conhecia? Não, eu já ouvi falar de você. Tenho amigos que fazem procedimento com você, porém eu não te conhecia. Ah, legal. Quem que é seu amigo que faz procedimento comigo? Ah, é uma de Iuna, acho que é a Poliane. Você atende Iuna, não atende? Sim, atendi um, ontem atendi lá. Tem mais alguns também. Que bom, graças a Deus. É bom ficar conhecido pelo trabalho de gente, né? Vamos lá. Então, sou formada em farmacêutica generalista, me formei em 2009 pela Faculdade de Caratinga. E aí fui trabalhar no serviço público, né? Fiz uma pós-graduação em planejamento e gestão em serviço de saúde pela Federal de Juiz de Fora e depois resolvi fazer farmácia estética em 2017 que eu iniciei. Então, assim, durante essa trajetória, né, tive a experiência no serviço público, mas ainda não me encontrei naquele serviço, então eu queria sempre algo mais. E aí, em 2013, eu abri meu primeiro consultório no estádio de Pocrane, e depois dei muita sorte, que foi justamente no ano que foi aprovado a farmacêutica atuar na área da estética. E aí depois eu comecei a especializar em farmácia estética. Posso te contar um pouquinho da história para poder vocês entenderem, né, como que eu consegui chegar nessa área. E foi através da minha paixão pelos cosméticos. Sempre gostei muito de cosmetologia. E o vento está dando interferência. Realmente aqui está ventando, parece que vai chover. Eu estou com o fone, mas está ficando ruim o áudio? Não, tá dando para ouvir direitinho. Então tá, vamos lá. E aí, através da minha paixão pelos cosméticos, eu comecei a atuar nessa área, né? Eu vi, nossa, eu gosto tanto, então podia fazer alguma coisa relacionada à estética. E aí, na época, eu atuei mesmo como esteticista, fiz alguns cursos básicos, atuei como esteticista e farmacêutica, né? Tinha meu serviço público como farmacêutica e trabalhava no consultório como esteticista. Depois, até eu começar a iniciar, né, a pós-graduação e já mudar esse conceito aí, atuando como farmacêutica estética. No início, tive muitas barreiras, por ser uma área nova de atuação da farmacêutica, né? Então, assim, fui uma das pioneiras da minha região aqui. Então, sofri alguns preconceitos relacionados à atuação na área, mas pelo minha paixão, eu não me deixei abater e segui em frente. E aí, comecei e iniciei utilizando a eletroterapia, usando aí alguns aparelhos bem básicos mesmo, né? A ventoso, que é endermologia, né? Fazia limpeza de pele usando endermologia, com as ventosas, para extrair os cravinhos. Depois, utilizava também a endermo para fazer algumas massagens corporais, mesmo apesar de não gostar muito da massagem corporal, mas eu utilizava esse recurso e fui seguindo em frente. Então, deixei para vocês o conceito de que é eletroterapia, né, que é um recurso que utiliza de correntes elétricas, ciclos térmicos, calor ou frio, e radiação luminosa com intuito terapêutico, seja ele estético ou não.
Nós temos hoje vários recursos eletroterapêuticos que podem ser utilizados na área da estética ou podem ser utilizados também na área da fisioterapia, né? Nós temos aí, por exemplo, o ultrassom, que pode ser utilizado como uma fonte de estética, como, por exemplo, redutor de gordura localizada, tratamento de celulite, de flacidez, drenagem linfática. Podemos utilizar também na questão da fisioterapia. Então, a eletroterapia é muito utilizado aí. Hoje em dia, eu quase não utilizo mais. Eu dei lugar aos injetáveis, que hoje praticamente substituem todos os tipos de eletroterapias injetáveis. Então, eu preferi utilizar eles, que são mais cômodos, mais fáceis. Não precisa também de tanto investimento. E eu gostaria de saber quais eletroterapias vocês conhecem. Já conhece algum? Poderia citar? Vou botar a resposta aqui no chat. Conhecem algum tipo de eletroterapia? Eu acho que não, que eu não, porque a gente acaba tendo uma visão, né, para essa área de estética, depois de uma certa idade você começa a sentir, né? Você começa a ver que tem alguma coisinha que está precisando ajustar. E eu acredito que ainda não, conheço não. Entendi. Então, eu mesma, antes de trabalhar nessa área, eu comecei fazendo a depilação a laser, também um tipo de eletroterapia, né? Do laser. Ah, tá, então a depilação a laser, então a eletroterapia é a mesma, né? Isso sim. Laser, sim. Eles chamariam de laser terapia, mas querendo ou não, é um tipo de eletroterapia que emite calor, né? Para ali queimar os fios, né? Os folículos pilosos. Então, fiz isso. Depois, eu fiz ultrassom de alta potência para gordura localizada. Também é um tipo de eletroterapia muito utilizado. Então, vamos conhecer aí alguns tipos, né? A depilação a laser, como eu citei, que foi o meu primeiro contato com a eletroterapia. Criolipólise. Tem importa de voltar aqui. O primeiro curso que eu fiz na área da estética, depois, né, de me formar, fazer um curso básico de esteticista, o primeiro curso que eu fiz foi o de depilação a laser, que na época ele ainda era restrito somente a profissionais da área da saúde. Então, eu fiz e comecei a alugar a máquina para aplicar lá no meu consultório. Então, assim, foi muito bom. No início, eu fiz uma parceria, então, vi uma aplicadora e eu só agendava nesses pacientes. E depois, eu fiz o curso e comecei eu mesma a aplicar o laser. É bem interessante. E é uma área muito boa para a gente iniciar, porque todo mundo tem vontade de fazer depilação a laser. Então, realmente uma área, assim, que para quem está iniciando é muito bom. Até hoje eu mantenho o laser no meu consultório, porém hoje eu não sou mais aplicadora. Hoje eu tenho uma profissional que vem, né, e aplica o laser para mim. E assim eu não fico comprometida com a depilação a laser. Eu posso ir atendendo os pacientes enquanto ela atende outros na sala dela, entendeu? Na minha época, também estava muito famoso a criolipólise. Eu também fiz o curso de criolipólise e também aplicava nos pacientes. Essa daí é uma criolipólise, aquela bem tradicional mesmo, que utilizava a manta térmica e fazia aquela sucção da gordura para dentro desse recipiente aqui e depois resfriava, né? Resfriava bastante para poder, tipo ali, entre aspas, congelar a gordura
e promover aí a inflamação, consequentemente, quebrando essas moléculas de gordura, né? E provocando aí uma lipólise, a quebra das gorduras, das células de gordura, para serem posteriormente eliminadas pelos macrófagos. A criolipólise, assim, ela dá um resultado muito bom, porém, o resultado é muito demorado para aparecer. Então, essa que eu achei a desvantagem, porque o efeito máximo era em até 3 meses. Em 3 meses, o paciente poderia não seguir uma dieta correta e acabar engordando, então ganhando novas células de gordura, né? E não observar o resultado desejado. Então, achei assim, uma desvantagem era essa. Além do aparelho ser alugado, o aluguel era muito caro, e aí eu tinha que ter aquele número de pacientes realmente confirmados para não levar prejuízo. Às vezes a gente aluga o aparelho caro, deixa o horário lá reservado para o paciente não comparece, você está pagando por aquele horário que foi agendado. Uma outra eletroterapia também muito utilizada na área da estética são as microcorrentes. Eu não cheguei a utilizar microcorrentes, tá? Não cheguei a trabalhar, mas também tem microcorrentes aí que dão um resultado muito bom também. E eles ajudam principalmente na permeação de outros ativos. Fototerapia, acho interessante a fototerapia, né? Nós temos aí os LEDs, vermelho, azul, âmbar, cada um vai ter uma atuação específica. O azul, geralmente, a gente utiliza mais para a questão de efeito bactericida, pacientes que têm muita caspa, seborreia, né? Pacientes que têm também muita acne inflamatória, então a gente utiliza ele com esse efeito de bactericida. Uma fototerapia bastante interessante. Eu utilizo hoje no meu consultório a fototerapia do tratamento capilar. Eu utilizo o LED vermelho, ele estimula os folículos, né? Então, fortalece aí o couro cabeludo, os fios, e vejo que ele é muito bom. Nessa questão da microcorrentes também, eu utilizo a alta frequência, que também é muito bom, para poder eliminar caspa, tem efeito bactericida também. Então, para acne também é muito bom após a limpeza de pele. E eletrofulguração. Até esse aparelho tem no meu consultório, né? Eu uso ele para manchas e melanoses, despigmentação de micropigmentação, blefaroplastia não invasiva, peeling elétrico, rugas e linhas de expressão, tratamento de cicatrizes e remoção de estrias. Então, ele é muito bom, tá? Eu utilizo ele também para remover pintas e verrugas. A gente pode ir cauterizando também ao redor das verrugas, né? E pintinhas, e a gente consegue retirar. Para essas manchas de melanose, principalmente na área das mãos aí, dá um efeito muito positivo também. E o efeito de blefaroplastia, né, substituição aí a blefaroplastia, que a gente chama de blefarofulguração, também dá um efeito muito bom, porque ele estimula muito o colágeno da região da pálpebra, e aí a gente pode substituir a blefaroplastia. É indicado em pacientes, por exemplo, mais jovens, né, que não devem ainda passar pelo procedimento cirúrgico, visto que se o paciente é muito jovem e já faz um procedimento cirúrgico, pode ser que ele precisa repetir esse procedimento cirúrgico quando estiver com uma maior idade. Então, é melhor dar preferência à blefarofulguração, que vai só estimular o colágeno, causar uma retração desse excesso de pele e um efeito lifting muito bom. Corrente russa, alguém já ouviu falar de corrente russa? Marcela, Cíntia, que estão online aí, já conhecem a corrente russa? Já ouvi falar assim, bom, pelo Instagram, que algumas páginas que eu sigo. Uhum. Então, alguns estudos relatam que
10 minutos de corrente russa equivalem a 400 abdominais. Então, assim, ela tem um efeito de fortalecer os músculos. E aí, como eu disse para vocês, esse tipo de eletroterapia é utilizado não só na estética, mas também na fisioterapia para fortalecimento muscular. Então, quando tem aí paciente que passou por algum acidente, né, perde aí o tônus da musculatura, ele pode fazer fisioterapia para esse fim. E a gente utiliza na estética, principalmente para fortalecer músculos abdominais, músculos do quadríceps, né, das coxas, e outras regiões também. Bíceps nós podemos utilizar também para estimular esse fortalecimento muscular. Eu gosto bastante dessa eletroterapia. E aí existe uma pequena diferença com a corrente russa e corrente alce, né? São mais aí nomenclaturas e, não, assim, na prática não observo muita diferença não, tá? Então, entre corrente russa e corrente alce. Todos dois promovem contração e relaxamento do músculo, consequentemente, fortalecimento desse músculo trabalhado. Aí uma fotinha de ultrassom, né, de alta potência, é muito utilizado na estética. Ultracavitação, hoje em dia até se parou de falar, mas teve uma época que foi moda, essa ultracavitação. Na estética é assim, alguns procedimentos vêm e vira modinha, e depois, só de um tempo, que eles saem, né, do mercado. Então, a gente tem que ter cuidado também na hora de investir em aparelhos de eletroterapia por causa disso. Alguns são só modismo, vêm e não ficam. Entendeu? E os aparelhos são geralmente bastante caros. A sonoforese, que seria a permeação dos ativos aí através do ultrassom. Então, a gente pode manipular um gel com ativos e fazer a sonoforese por cima com o aparelho para poder auxiliar aí na penetração desses ativos. Tem as ventosas, né, que a gente trabalha aí. No caso, é a vacoterapia. Existe a vacoterapia, por exemplo, um tratamento muito utilizado que bomba aí no verão, é o do glúteo. Vocês já viram aquelas ventosas gigantes dos glúteos, promovendo ali a contração da região glútea? Quem já viu esse tratamento? Cíntia e Marcela já conhecem a vacoterapia? Já viram aquele procedimento do pump de glúteos? É a próxima slide. Né? Também só pelo Instagram, que eu já vi. É, pelo Instagram. Dizem que quando lançou, teve uma profissional que colocou um quiosque na praia, fazendo esse pump de glúteos, disse que foi até lá em Guarapari, porque ele dá um efeito mesmo de aumento dos glúteos, né, uma remodelagem também, mas, assim, esse efeito ele só vai ser duradouro se tiver associação com outras eletroterapias e com musculação também. Só o glúteo mesmo, só a vacoterapia não vai promover esse aumento do glúteo e remodelagem, entendeu? Então, a gente tem que conjugar aí atividade física e outras eletroterapias também, até mesmo a corrente russa pode colocar nos glúteos também para fortalecer os músculos, e depois o pump de glúteos. Um protocolo também legal de se fazer, né, no tratamento, é a aplicação do glúteo max e depois colocar o pump. Então, está bom. A internologia, que seriam os aparelhos que utilizam a vacoterapia também, são chamados de internos. A gente pode tratar celulite, principalmente, é muito bom tratar com esse tipo de aparelho. A radiofrequência, que é utilizada para vários tratamentos, desde a flacidez, a redução de gordura localizada, melhora da aparência das estrias, que estimula o colágeno, e também cicatrizes fibróticas também a gente pode tratar com a radiofrequência. E a gente tem hoje, por exemplo, eu tenho no meu consultório um aparelho de radiofrequência, que ele trata face,
corpo e região íntima. Nós já estamos utilizando também bastante radiofrequência para tratar a região íntima. É um resultado muito bom, ainda melhora a flacidez. E ontoforese, que eu falei para vocês, que hoje em dia eu nunca trabalhei e acredito assim, que é uma eletroterapia que ficou um pouco ultrapassada. Porque hoje a gente consegue tratar através da intraderma muitos outros procedimentos, né, substituem a ontoforese, que é a permeação e a melhora da permeação de ativos. Mas faz parte do conteúdo de vocês, então a gente tem que passar. O eletrolift, também um recurso terapêutico, utilizado aí até como ilustra a imagem para estrias, pode utilizar também para pulgas, tá? Só que não vejo tanto resultado. Desencruste para aquela pele que está bastante encrustada mesmo, aquela pele que está bem sebosa, grande produção de sebo, né? O desencruste ele vai ajudar a desengordurar, aí, vai ajudar a melhorar o aspecto dessas peles. Alta frequência, como eu disse para vocês, eu tenho no meu consultório. Ela vem com vários eletrodos, o meu, se não me engano, veio 3 eletrodos. O eletrodo pente, o eletrodo cebolão, que é esse grandão aqui, e esse eletrodo passarinho, que é o pequenininho. Então, a gente utiliza o eletrodo cebolão, por exemplo, para cauterização de espinhas que estão muito inflamadas, a gente pode utilizar para poder ajudar aí a desinflamar. Então, tem um efeito bactericida bem expressivo. Esse eletrodo pente eu utilizo em mim, porque quando estou muito ansiosa aparecem algumas cascas, então ele tem um efeito bactericida, fungicida, ajuda bastante na eliminação da casca. Peeling de cristal e peeling de diamante também são considerados eletroterapias. O peeling de diamante, bastante conhecido aí, né? Pode conjugar ele com a limpeza de pele, pode fazer no mesmo dia. Então, ele vai ter a função de eliminar células mortas, tá? E tirar aquela camada grossa da pele mesmo, superficial, que a gente não consegue, né, retirar de outra forma. E aí, consequentemente, ele estimula a renovação celular, ele melhora linhas finas no rosto, ele melhora a obstrução dos poros, então ele ao mesmo tempo que ele tem tipo uma lixinha que vai passando e removendo as células mortas, ele também tem um vácuo no meio aí que vai sugando essas células para dentro desse recipiente. Então, o peeling de cristal e o de diamante são excelentes, principalmente para conjugar com limpeza de pele. O de cristal eu não tenho, mas o diamante eu já comprei, né? Comprei no passado e utilizei bastante mesmo. Carboxterapia, eu não quis trabalhar com esse tipo de aparelho, de carbox, porque eu achei ele muito doloroso. Ele dói, ele é aplicado com essa agulhinha e aplica-se um gás mesmo, gás carbônico, dentro da pele para poder estimular aí o processo inflamatório, consequentemente produzindo mais células de colágeno, maior produção de colágeno. Eletrolipólise, a gente pode utilizar a quebra de gordura localizada. Não vejo, assim, grandes resultados com esse tratamento. E, como eu disse, pode ser substituído pela intradermoterapia para gordura localizada. Vai ser bem mais em conta, mais fácil de transportar, em caso de atender em outras cidades, como eu atendo, e resultado muito efetivo. Quais as funções estéticas podemos tratar com as eletroterapias? Nós podemos tratar gordura localizada através do ultrassom, da radiofrequência, da eletrolipólise e da criolipólise. Então, é uma alternativa boa, por exemplo, para aqueles pacientes que têm trauma de agulha, que não conseguem utilizar. Então, a eletroterapia ela pode ser um recurso para esse tipo de paciente que não gosta de nada injetável. A gente pode utilizar, por exemplo, fazer um tratamento de rejuvenescimento facial, utilizando a eletrolipólise, né, que aumenta a permeação dos ativos.
Então, é um recurso para quem não para quem é resistente à aplicação com agulhas. Celulite também pode utilizar. A radiofrequência pode utilizar a carboxiterapia, tá? Ultrassom, que vão melhorar a questão da celulite. Estrias, eu trato com ultraderm, mas também pode tratar com vapoterapia, com radiofrequência, com eletrolifting, aquela canetinha, e flacidez, também dá para tratar com eletroterapia e ativos corretos, dá para tratar com radiofrequência e com ultrassom. Em questão de efeitos, ultrassom seria o menos, causa menos efeito. A radiofrequência eu vejo um estado muito bom na questão da flacidez. Capilar, como disse para vocês, eu uso hoje o LED vermelho para finalizar o meu tratamento capilar. Fica muito bom. Limpeza de pele com excesso de oleosidade, a gente consegue retirar utilizando a vapoterapia, utilizando pílula de diamante. Tudo fica muito bom associado à limpeza de pele. Afinamento da pele, né? Como eu disse para vocês, a gente passa aquela lixinha do pílula de diamante, ela vai estar consequentemente afinando a pele e promovendo o estímulo de mais colágeno, consequentemente vai ter um rejuvenescimento. Hidrolipoclasia também é um tipo de tratamento que foi proposto oficialmente em 1990 na Itália pelo médico italiano Maurizio Ceccarelli. Mas eu não gostei muito da hidrolipoclasia, que seria a aplicação do soro e depois passa a ultrassom por cima. Eu achei um tratamento assim, que não dá tanto resultado, é doloroso, então eu não achei muito viável trabalhar com esse procedimento. Então, os tratamentos... Vamos falar um pouco sobre os recursos terapêuticos que essas eletroterapias nos oferecem. Então, a hidrolipoclasia é a técnica que vai consistir na aplicação do soro fisiológico diretamente no tecido adiposo, seguido da aplicação de ultrassom a 3 MHz no tecido alvo. O ultrassom utilizado para a estética é de 3 MHz. O ultrassom utilizado para fins terapêuticos é geralmente 1 MHz, tá? Essa é a diferença. A injeção de líquido no tecido torna-o mais hidratado, favorecendo a propagação das ondas sonoras e produção do fenômeno de cavitação. Então, como aplica o soro, depois vem com o aparelho de ultrassom, promovendo ali o agitamento dessas moléculas, né, de soro que foram aplicados, eles vão atuar rompendo as células do adipócito, né? E aí gerando processo inflamatório, consequentemente, eliminação através dos macrófagos. Então, a hidrolipoclasia, o que significa hidro, gente? Água, lipo, gordura, e clasia, que vai ser a quebra dessa célula de gordura. Aí tem uma ilustração das áreas onde pode ser aplicado no abdômen, pode ser aplicado nos flancos, pode ser aplicado no culote, embaixo da perna. Então, várias áreas podem ser trabalhadas com eletrotripólise. E o mecanismo da adipocitolitólise por cavitação. A implosão de milhões de partículas por centímetros quadrados danifica mecanicamente o tecido adiposo adjacente, rompendo a membrana dos adipócitos, que externam o seu conteúdo, que são os lipídios, no interstício. Esses, posteriormente, serão drenados pela via linfática e circulatória. Então, quando a gente faz a cavitação aí, né, vai romper a membrana dos adipócitos, eles vão ficar ali circulando na nossa, né, circulação sanguínea,
e linfática até serem eliminados totalmente, tá? Nosso organismo, ele vai já eliminando tudo que é corpo estranho, considerado corpo estranho no nosso organismo. Uma sugestão do tratamento, como seria? Demarcar a área a ser tratada em quadrantes e pontos, preparar a solução injetável 20 a 30 ml de soro fisiológico. Existem alguns laboratórios, né, que a gente compra as enzimas, que eles já têm uma mescla pronta para utilizar na hidrolipoclasina. E aplicar 2 ml por ponto, aguardar 15 minutos para iniciar outra ação. As sessões podem ser semanais, demora 2 dias em média para desinchar. Pode usar cinta e pode fazer a drenagem linfática normalmente após a aplicação. O eletrocautério, primeiro vamos entender a diferença entre o eletrocautério e o jatoplasma. São tecnologias praticamente bastante semelhantes, tá? Que vai variar muito nomenclatura, marca, mas o mecanismo de ação de ambos é a indução ao processo inflamatório para, consequentemente, ativar a cascata de colágeno, né? Através das colagenases aí, através das enzimas, nós temos as proteínas que nós temos para a produção do colágeno. Um aparelho vindo da Europa, o modelo original é o jet plasma, é caracterizado por um gerador de plasma, quarto estado da matéria. Então, jato de plasma versus eletrocautério. O plasma é um gás ionizado com íons e elétrons. Ao ser aquecido e em contato com o oxigênio, produz o plasma. Esse emissor de ondas elétricas de corrente alternada ou contínua atinge somente o extrato córneo do tecido epidérmico, não causando dano às camadas inferiores, né? Folículos pilosos e outras estruturas. Então, ele é bem específico mesmo, ele vai atuar ali somente no tecido epidérmico. Então, o jato de plasma, a finalidade terapêutica do jato de plasma e eletrocautério são as mesmas, produção de colágeno. Clinicamente, observa uma capacidade de destruição tecidual pontual maior na técnica de eletrocautério, então ele vai queimar, provocar pequenas queimaduras na pele, para, consequentemente, estimular o colágeno, né? Então, gerar um processo inflamatório e maior produção de colágeno. Locais de aplicação do procedimento, mãos e braços para as manchinhas senis, como eu falei para vocês, aquelas manchinhas marrons. Na pele, elas melhoram muito com essa questão do eletrocautério. Rosto, a gente pode tratar linhas de expressão e melanose solar. Abdômen, flacidez tissular, principalmente na região umbilical, da restauração também. Lóbulo da orelha, quando vai ficando com a orelhinha bem fraquinha, bem caidinha. Pescoço, na questão do estímulo do colágeno, para melhorar a flacidez também. Colo, que tem as melanoses e a flacidez. Habilitar as pessoas que vão juntando, formando aqueles picos, né? Na questão na região do colo. A gente pode fazer eletroterapia também para melhorar. Melanose e flacidez, pigmentação de sobrancelha e estrias brancas. Pigmentação de sobrancelhas e estrias brancas, eu não tenho experiência com esse aparelho. Pigmentação até já fiz. Correção de uma paciente que me pediu muito. Não ficou 100%, mas já ajudou bastante. Agora, estrias brancas eu nunca tratei com eletroterapia de jato de plasma, porque eu acho arriscado de manchar a pele do paciente. Ao invés de melhorar, você vai piorar. O eletrocautério age através de corrente elétrica, utilizamos anestésico tópico para melhor comodidade do paciente em relação à questão de dor. Eu tenho no consultório um anestésico tópico que ele é bem forte mesmo, para impedir, né, que o paciente sinta tanta dor durante o procedimento.
Utilizamos anestésico tópico para melhorar a comodidade do paciente em relação à dor. Ele causa microlesões na pele, provocando um leve processo inflamatório e pequenas queimaduras. Esse processo inflamatório pode causar o escurecimento de derrame da região, que deve ser tratado como despigmentantes. É observado o aparecimento de manchas em pessoas com fototipos mais altos. Coimbra relata o desaparecimento das manchas em 2 meses. Então, em alguns pacientes, em 2 meses, pode ser sim. Em alguns pacientes, como eu, que tenho um pouco mais de melancia, mais melancia, fica uma mancha. Não foi de caltéria, mas foi uma mancha de queimadura. Só para vocês terem uma noção do tanto que ela fica mais escura em pacientes com fototipos mais altos. Não se encontra na literatura acadêmica contraindicações para o uso dessa técnica. Mas devido a essas complicações em peles morenas, eu sugiro que vocês não façam o procedimento, tá? Corre um risco muito grande de inchar. Então, o procedimento de fulguração. Como que a gente vai fazer? O paciente chega no consultório. Primeira etapa é fotografar a área ser tratada. De preferência que vocês tenham um cantinho, uma área reservada mesmo para fotografia. No meu consultório, eu coloquei um banner atrás, escuro, para poder pegar bem mesmo o nítido no rosto da pessoa. Aplicar anestésico tópico na região onde vai se tratar, em creme ou fluido hipoplástico filme por 20 minutos. Certificar que a área a ser tratada está totalmente íntegra, sem lesões, manchas, hematomas ou sensibilidade. Então, a gente só trata anestésico pacientes que estão realmente saudáveis. A gente não trata pacientes que estão com algum outro tipo de problema de saúde, não. Então, iniciar a fulguração na potência indicada, não deixando a ponteira encostar na pele, utilizando a ponteira XL. Então, a gente nem chega a aproximar a ponteira, ela já faz o disparo na pele, fica tudo como se estivesse queimadinho, daí uns 3 dias, sai as casquinhas e vida que segue normal. Após completa a aplicação, iniciar o LED vermelho por 2 minutos em cada face ou local. Então, o LED vermelho também tem esse efeito de cicatrização. A gente coloca e rapidinho cicatriza o paciente. Aplicar armelógico, fotoprotetor físico no local e passar demais informações ao paciente. Só mandar no grupo aqui, que a aula já está acontecendo. Aplicar o fotoprotetor físico no local e passar demais informações para o paciente. O que a gente vai orientar o paciente? Se inchar é normal. Depois, quando estiver na fase de cicatrização, né, daqueles machucadinhos ali, daquele queimadinho, vai dar uma coceirinha. A gente indica o paciente também, orienta não arrancar as casquinhas. E eu sempre peço para passar um tipo de ativo que vai ajudar a acelerar a cicatrização. Um exemplo deles é o Cicaplast, que ajuda bastante a cicatrização, tá? Esse é um aparelho bastante tranquilo, leve, não é caro, tá? Fácil de adquirir e esse realmente eu gosto muito. Então, essa primeira etapa eu consegui passar rapidinho aí. Sucesso, então, ele só vem com a persistência e busca constante do aprendizado. A gente tem que buscar e estar sempre aprimorando os conhecimentos para poder atuar nessa área que é tão boa, tão promissora. Só que ele exige muita dedicação. A gente tem que estudar bastante, tem que fazer muitos cursos, os cursos são caros, tá? Então, assim, é uma área que requer muita dedicação mesmo, mas
o sucesso ele é garantido quando você realmente entra de cabeça e se dedica. Eu vou abrir a próxima aula, vou carregar aqui, para a gente já começar a adiantar também. Deixa eu contar aqui. Mandar pelo WhatsApp. Acabou que foi bem rapidinho. Cíntia, você que está online aí, ficou alguma dúvida a respeito de algum aparelho, de alguma eletroterapia? Não, tá ok, tudo certinho. Certinho, é bem tranquilo, né? É, Na verdade, as dúvidas elas virão na hora da prática, né? da gente manusear o aparelho, né? Na hora de manusear, de ligar, de colocar potência, tudo, aí a gente começa a ficar em dúvida. Tipo assim, encontra o próximo conteúdo aqui, a gente faz um intervalinho e volta, falando mais um pouco sobre eletroterapia. Eu vou finalizar essa primeira parte, então. Vou gerar um outro link e a gente retorna daqui uma meia hora para poder passar mais um pouco do conteúdo, ok? Ok. Beleza.